Aí tocamos um vespeiro, hein, professor Marco Antônio Ville? Para tocar num vespeiro, nós vamos precisar da ajuda, inclusive, do Gustavo Uribe aqui, porque patrimonialismo, o senhor, né, referência, pode nos ajudar a entender um pouco melhor qual é a origem, se é que dá para identificar a origem disso. Tem muito segmento da sociedade, professor, representantes de classe, que cobram ajuste fiscal, que reclamam de aumento de R$100 de um determinado benefício pago à camada mais pobre, mas que não aceita ter um benefício dado àquela categoria que ele representa em determinado momento revisto, né? É uma gritaria danada. É assim, eu quero ajuste fiscal para os outros. Para mim, deixa como está, porque eu gero emprego, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Eu queria saber do senhor, professor, como mexer nesse vespeiro, se é que isso é um vespeiro e precisa mexer nele. E se o senhor quiser e aceitar já conversar com o Uribe, depois queria saber do Uribe se isso passa pelo Congresso, porque o Congresso é muito sensível a esse tipo de negociação, né, Uribe? Então eu vou sair de cena agora, descansar um pouquinho e ficar admirando aqui a conversa de vocês, tá bom? Olha, primeiro, bom dia, Uribe. Bem, um clássico dos explicadores do Brasil do século XX, nós tivemos vários, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, e um deles, Raimundo Fauro, Os Donos do Poder. Ali, a questão do patrimonialismo é o foco, né? E ele faz um histórico desde a Península Ibérica, depois a chegada ao Brasil, a construção do Estado colonial como apêndice do Estado metropolitano, depois o processo independentista, as duas casas reais, Casa de Bragança governava Portugal e o Brasil, a preservação de privilégios. Nós somos o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão, 1888, e os privilégios adquiridos durante o período republicano, né? Então, e isso são evidentes. E esses lobbies, com o passar do tempo, e mais especialmente a partir de 1960, com a transferência da capital do Rio de Janeiro, no dia 21 de abril de 60, para Brasília, esses lobbies foram instalando e são muito poderosos. Eu não sou contra lobby, inclusive que em outros países os lobbies são regulamentados. No Brasil, até hoje não. Tinha uma proposta do Marco Maciel, olha aqui, muito antiga, que parece que não prosperou, salvo engano. Então, mexer nessa questão é um vespeiro, sim. Por quê? Se não tem o número exato, mas alguns falam em renúncia fiscal do governo federal por ano de 300 bilhões de reais, 300 bilhões. Eu perguntei ao ex-governador Rodrigo Garcia o ano passado qual era a renúncia fiscal de São Paulo, do estado de São Paulo só. Salvo engano, ele me falou um valor de 70 bilhões. Então você tem renúncias fiscais nos estados e renúncia fiscal da União. Não vou dizer que a gente corta da noite para o dia, porque isso tem um reflexo na produção, no emprego. Mas é inexequível certos setores ter a renúncia fiscal sem, como diz o ministro da Fazenda, ter a devida contrapartida. Então, esse é colocar um dedo no vespeiro e temos de resolver. Não é possível ter esse privilégio. Você pagar imposto, Uribe, você, Colombo, quem nos assiste, e grandes conglomerados terem renúncia fiscal. Segundo ponto, e muito rápido, né? A questão das apostas eletrônicas. É inacreditável a invasão das apostas eletrônicas, inclusive patrocinando o time de futebol, o que cria conflito de interesse. E temos confusões desse tipo na Itália sistematicamente. Lá com a loteria esportiva chamada Totobola, quantas vezes teve problemas na Itália sobre isso? Em outros países e aqui no Brasil em séries inferiores. Não só regulamentar, como ficar de olho para resultados combinados. E terceiro e por fim, ele fala em das fraudes fiscais e que precisa melhorar a fiscalização. Exato. É necessário melhorar a fiscalização, o contrabando, né? A entrada de mercadorias, por exemplo, pela fronteira com o Paraguai. O caso dos cigarros é um dos melhores exemplos. A marca de cigarro mais consumida no Brasil é produzida no Paraguai e por contrabando entra no Brasil. Isso é piada, né? Então temos de discutir essa questão das fraudes fiscais, melhorar a fiscalização e com esses recursos tentar equilibrar, que é o objetivo central do governo, né, a despesa com a receita, que não se faz da noite para o dia, mas o governo apresentou um processo e formas que me parece execuíveis de serem atingidas.